poucos dias atrás, a OpenAI lançou o Agent Builder e essa pode ser uma das maiores evoluções quando a gente está falando de agente de IA conversacional, porque agora a gente vai conseguir construir agentes que são complexos, com funções complexas e criar fluxos lógicos sem precisar utilizar estruturas muito complexas. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como é que você vai construir o seu primeiro agente IA dentro do Agent Builder da OpenAI. E vou te mostrar também todas as possibilidades que você vai conseguir incorporar esse agente que a gente vai construir em outros lugares, seja em site, no WhatsApp, onde a tua criatividade permitir. Muito prazer, se você ainda não me conhece, eu me chamo Thalena e eu sou especialista em inteligência artificial e automação. E aqui no meu canal a gente fala muito sobre esse assunto. Se esse tema te interessa, não esquece de já deixar o teu like aqui e se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo e eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar. Você deve ter ouvido falar aí, teve um boom de notícias sobre essa possibilidade de construção de agente IA que a OpenAI lançou. E se você ainda não sabe, o Agent Builder é essa nova ferramenta da OpenAI voltada para a criação de assistentes inteligentes, ou seja, você construir agentes conversacionais sem precisar necessariamente de código para construir esses agentes. E eu vou te mostrar aqui a interface, você vai perceber que é tudo arrasta e solta, é muito simples. É uma interface bem amigável e bem parecida com outras plataformas de automação que a gente já tem no mercado. Só que o diferencial dela é realmente estar focada para essa parte de conversa com a gente. E antes da gente entrar de fato na tela aqui do meu computador, eu preciso te falar um pouco sobre um comparativo, né, que o pessoal anda fazendo aí, que esse Agent Builder vai substituir o N8N. Gente, não tem como. Eu já uso o N8N há bastante tempo. É difícil que esse novo construtor de agentes possa bater de frente com o N8N, até porque o N8N ele é uma ferramenta que é voltada para a parte de automação de processos. E lá dentro a gente também consegue construir esses tipos de agentes. Só que a proposta da OpenAI é justamente trazer uma simplicidade, tá? Eles estão focados na parte de construção de agente em si. No N8N não, a gente consegue fazer o que a gente quiser lá dentro, né? Com relação à automação em si, não só a construção de agentes. Então, não tem muito a ver uma coisa com a outra. Eu vou até te mostrar aqui nesse vídeo que você vai conseguir, inclusive, fazer a integração das duas coisas, colocar o N8N para trabalhar para você dentro do Agent Builder da OpenAI. Então, assim, não tem essa de que o Agent Builder vai substituir o N8N, tá, gente? É uma ferramenta que já está há muito tempo no mercado, já tem um know-how aí, muita gente utiliza. Para chegar uma ferramenta que bata de frente com o N8N, precisa ser focado também na parte de processo de criação de automação, não somente nessa parte de criação de agentes conversacionais, como é a proposta aqui do Agent Builder da OpenAI. Bora lá, então, agora que eu quero fazer esse tour aqui pela interface do Agent Builder, de falar tudo de como é que você vai utilizar ele para construir os teus agentes. Afinal, essa é mais uma possibilidade. Então, preciso trazer tudo que é novidade aqui. Quem sabe você já não se adapta mais a esse construtor de agente do que o que você utiliza hoje, né? Então, é importante que você saiba da existência, saiba como utilizar, e é por isso que eu estou trazendo essa novidade aqui para vocês. Então, bora aqui para a tela do meu computador. Já estou aqui com a tela do meu computador dentro da interface, de onde é que a gente vai encontrar a opção do Agent Builder, tá? E assim, só para te deixar claro alguns pontos aqui. Você não vai acessar o Agent Builder naquela interface que a gente conversa com o ChatGPT. Não é pela interface do ChatGPT, tá? É pela interface da API da OpenAI. Vou deixar o link aqui para você criar sua conta, caso você ainda não tenha. Aí você cria sua conta, você pode entrar diretamente com o Google, caso você prefira. E aí você vai cair na tela da API da OpenAI, que é essa tela aqui, tá? Vou deixar também a URL dela aqui direitinho para que você acesse. E aí, alguns pontos. Para você conseguir utilizar o Agent Builder, você precisa ter crédito dentro da API. Precisa colocar créditos na API. Você vai, coloca o seu cartão, coloca aí $5, que já dá para você brincar bastante aqui dentro da OpenAI. E aí lembra que tudo que você fizer aqui dentro vai consumir saldo que você adicionou. Fica atento de colocar a opção do modelo mais barato, ou pelo menos do modelo com melhor custo-benefício, tá? Não vai colocar um modelo já de cara caro aqui, por exemplo, 5, que vai sair caro, porque esses testes que você for fazer vai consumir créditos da sua API. Então já fica atento em relação a isso. Eu vou te mostrar tudo direitinho onde é que você vai conferir quanto que gastou aqui durante essa aula. Então aqui é a interface que eu preciso te mostrar para que você entenda. E aqui, ó, de cara já vai ter a opçãozinha do Agent Builder. Então a gente vai clicar aqui e vai cair nessa interface. Aqui você consegue começar a criar o seu workflow. Veja que é uma interface bem simples, bem intuitiva de você usar. Aqui tem os seus workflows e tem os templates.
templates. Então, tem alguns templates aqui já disponíveis para você pegar de inspiração ou para você começar a estudar, né? E aqui você consegue criar um novo, ó. Pronto. Quando a gente cria um novo, já chega dessa forma. Como faz poucos dias que essa ferramenta foi lançada, ainda tem alguns bugs, né? Teve uns dias aí da OpenAI ficou offline, aqui ficou gerando muitos bugs. Então, assim, como é algo recente, eu acredito que eles ainda vão modificar, vão deixar as coisas melhores do que nesse momento, por exemplo, que eu estou gravando essa aula. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, já esteja 100%. Então, nesse primeiro momento, ainda tem alguns bugzinhos, algumas coisinhas que eu acredito que eles ainda vão ajustar, tá? E aí, uma coisa muito importante. Tudo que a gente construir aqui, a gente vai conseguir analisar e ver a prévia dele. E aí eu já vou entrar nessa parte aqui da interface, que é onde a gente consegue ver essas opções. Para que você tenha esse menu ativo, caso você ainda não tenha, você vai estar desse jeito aqui. Eu vou deixar um print que era como a minha conta estava. Antes de eu começar a utilizar aqui o Agent Builder, você vai precisar fazer a verificação da sua conta. Verifica sua conta, é muito simples, é bem simples mesmo. Vou voltar aqui só para te mostrar rapidinho onde é que você faz. Você vai vir aqui, ó, seu perfil, e aqui vai ter a opção general, ó, menuzinho aqui. Aqui você vai conseguir fazer a verificação, vai ter um botãozinho para você fazer essa verificação. E é o mesmo sistema de fazer verificação em banco. Você coloca o seu documento, fotografa o seu documento e depois tira uma selfie para ver se bate ali o seu documento e a sua face. Então é bem rapidinho, gente, segundos eu fiz essa verificação. Aí você volta para cá no dashboard, que vai aparecer essas opções aqui, a gente vai voltar para o Agent Builder e vai criar um novo workflow para a tela que a gente estava, ok? E aí sim vai ficar disponível essa opção aqui, ó, de prévia para você testar o workflow. E esse teste aqui consome crédito. Fica ligado em relação ao que eu te falei, consome. Então, toma cuidado dos modelos que a gente vai selecionar aqui durante essa aula. Então, vamos começar a entender aqui a parte do Canvas, que é toda essa interface onde a gente está vendo aqui a construção do agente, tá? Isso aqui é chamado Canvas, que é justamente esse espaço central de você fazer os seus trabalhos, né? De você começar a construir, de você arrastar e soltar e conectar os diferentes nós que a gente vai ter aqui dentro da interface, tá show? Aí a gente vai começar por esse menu da lateral esquerda aqui, ó. A gente vai destrinchar melhor cada um deles para que você entenda. Primeira coisa que a gente vê aqui nesse core, que é justamente onde a gente tem os nós principais, que são os nós do agente, né? Do agent, o end e o node. O agente é o nosso agente A. Então, a gente vai já abrir esse node aqui e entender cada parte dele. O end é para você finalizar. Então, depois que você coloca um nó que terminou aquela ação, você coloca esse end para finalizar a automação e ele ficar aguardando a próxima mensagem. Porque lembra que aqui dentro a gente está conversando com o agente, é um agente conversacional. Então, ele sempre vai aguardar um novo input, né? Uma nova mensagem que você vai mandar para ele faça a próxima ação seguinte. E aí, esse Node parece com stickers lá, quem trabalha com N8N, né? Eu adoro stickers, eu adoro colocar anotações do que está sendo construído ali, até para fins de organização. A gente também vai já abrir ele aqui. Aí a gente entra na parte das tools, que são as ferramentas, igual lá no N8N, a gente tem a parte das tools, aqui também nós temos essas ferramentas. Quais são as ferramentas que a gente tem aqui de possibilidades, né? Até para começar a clarear a tua cabeça. Buscar dentro de um arquivo, essa opção aqui, ou seja, a gente vai conseguir fazer uma busca em determinado arquivo que a gente subir aqui. O RAG, né, que a gente está acostumado lá dentro do N8N, né? Aqui a gente consegue fazer esse RAG de maneira bem simplificada, tudo junto aqui dentro, entendeu? O que a OpenAI quis fazer? Ela quis trazer as melhores funções da construção de um agente A e colocar tudo empacotado na ferramenta deles, para que a gente não precise de outras ferramentas. Por isso que eles já colocaram aqui essa opção também de buscar arquivos. Essa opção aqui, Guardrails, acho que é assim que se pronuncia, está relacionado à parte de segurança, tá? Do nosso agente. Calma que eu vou te explicar. MCP, para quem não sabe, é um protocolo de integração nativa com outras ferramentas. Então, com essa opção, a gente consegue fazer integração, por exemplo, com o Google, com qualquer outra ferramenta que também tenha esse MCP nativo, tá? E aí a gente entra na parte da lógica, que temos aqui o if/else, que é uma condicional, né? Caso seja verdadeiro determinada condição que você coloca, vai para um caminho, caso seja outra condicional, você vai para outro. Ele é semelhante não ao if lá do N8N, mas
ao switch, tá? Onde a gente consegue selecionar cada opção, vai para um caminho diferente. A gente tem o while, que é uma espécie de loop em determinado bloco, você vai ver já já aqui comigo. Esse user approval, para o humano aprovar. Então, chegou em determinado ponto da minha automação, eu preciso colocar um humano ali para aprovar ou negar. E aqui a gente tem a parte de data. Essa parte aqui do data, como o próprio nome já diz, né, a gente vai fazer manipulações de dados, ou seja, esse transform aqui a gente consegue manipular variáveis em determinado ponto do nosso fluxo. Então, por exemplo, eu tenho um prompt e aí eu peço para o meu agente salvar o que ele pegar dentro de uma variável específica. Essa opção é justamente para isso. E a set state é você salvar ou definir variáveis também. Então, são funções aí que trata a parte de variáveis, né? Para a gente conseguir manipular dados que vão ser gerados aqui dentro do nosso workflow. Então, agora bora ver, destrinchar melhor cada um deles, tá? E aí, o que a gente vai começar a fazer aqui? Vou excluir tudo o que eu já criei aqui, o que já veio de padrão, né? Então, vou excluir. Aqui a gente exclui, ó. Quando a gente clica no bloquinho, aparece logo aqui a opção de delete. E também na linhazinha, ó, quando a gente faz a ligação aqui, a gente consegue selecionar ela e vai aparecer essa conexão aqui, né, que é essa linha aqui representando. Para você excluir só essa linha, sem excluir esse bloco, você seleciona ela e exclui aqui, ó, pronto. E aí veja que aparece também as outras informações quando a gente clica nela, de onde é que está saindo, para onde está indo. Então a gente consegue ter todo esse controle da conexão clicando na linha, tá? Então vou excluir tudo aqui, ó. Tem que apertar aqui no botão para excluir, ó. Pronto, apaguei. Então, o meu fluxo começa aqui. Eu não consigo excluir o botão de start, tá? Porque é justamente onde vai começar, o gatilho que vai começar. E aqui você já vê que tem o quê? Como é um agente conversacional, a gente precisa receber um input, que é justamente a mensagem do usuário. Por isso que aqui ele já está salvando o que a gente for mandar dentro dessa variável de input. E aí a gente consegue criar outras variáveis, justamente para a gente fazer a manipulação lá com esse bloquinho aqui, essas opções do data que a gente viu anteriormente, entendeu? Então, só para deixar claro já essa parte do start aqui, de como é que ele funciona. E aqui também tem as opções. É uma string, que é um texto, né? Um texto longo. É um número, é um boolean, um object, uma list. Então, se você está acostumado a lidar aí com os tipos de variáveis, aqui você também consegue setar qual é o tipo específico dessa variável. A maior parte que a gente vai usar aqui é o string. Então, ok aqui. Uma coisa, sempre que você tiver dúvida, você pode clicar aqui e já vai cair dentro da documentação da própria OpenAI, onde você consegue ler, entender. Uma dica também é já pegar isso daqui, colocar lá no notebook LM do Google, pedir para ele te explicar cada passo, né? Se você não viu o vídeo que eu mostrei mais sobre o notebook LM, vou deixar aí na descrição e nos cards para você ir lá acessar. Lá eu explico como é que você vai usar a ferramenta do Google gratuita para poder estudar, para poder construir novas soluções. Muita gente me pergunta como é que eu crio os meus fluxos. Gente, é com a ajuda da IA. Eu estudo muito, então eu utilizo as próprias IAs para estudar. E a opção do notebook LM do Google é uma delas, então já fica a dica aí. Mas voltando aqui. E aí eu vou construir aqui um multiagente para te explicar as funções, tá? Como é que é a construção que a gente vai fazer desse multiagente? Vai ser um multiagente que vai ter dois caminhos, né? Aqui dentro você vai ver que a gente consegue criar um agente, por exemplo, que classifica conversas, que é o que a gente vai fazer. Primeiro nós vamos construir um agente que vai entender o que está acontecendo e depois, de acordo com o que ele concluir ali sobre o que é o assunto, ele vai seguir determinados caminhos, que esses caminhos serão para outros agentes específicos, ok? Então vamos lá. Primeiro passo é o start. Aí eu já vou começar aqui a colocar as tools, tá? Eu vou vir aqui, ó, uma opção também de construção é que você consegue arrastar e aí ele já vai criar esse espaço para você selecionar qual é o node. Aí quando eu clico aqui, ele já fica o azul, que é para você simplesmente selecionar a opção e ele já vai ser preenchido esse espaço. Tudo isso para facilitar a experiência do usuário, né? Para você ver como a OpenAI se preocupou muito com essa questão de trazer simplicidade, né? Não tem muitas opções, é algo mais aquilo ali, né? Como eu falei, específico para a construção de agente conversacional. Então, o primeiro node que a gente vai usar aqui, o primeiro nó é esse aqui, de segurança que eu expliquei para vocês, tá? O que é esse nó? Vou clicar nele e aqui já vai aparecer essa opção, ó, na lateral direita aqui, que é a opção de você fazer a configuração desse nó. Então, o que a gente pode ter aqui de possibilidade, tá? Quando a gente está utilizando esse nó. Aqui você consegue editar ele, então, também, ó.
Até o próprio símbolo já fala que é algo mais voltado para a segurança. Qual é a variável de input dele? É a variável que vem do node anterior start, do nó anterior de start. Então, o input inicial dele é esse. Se eu tivesse outros nós aqui, eu poderia selecionar qual é a variável que vai cair aqui dentro para acontecer. Lembra lá. Lembra que é um caminho a ser seguido. A gente está construindo um agente de lado, né? Cada ação dessa, o que acontece logo a seguir. Você vai ver já já no preview, que aí a gente consegue ver, ele vai percorrendo cada parte, igual lá no End-to-End, igual no Make, igual nessas outras ferramentas de construção de fluxo que a gente já está acostumado. E aqui a gente consegue, a primeira opção que nós temos aqui é essa de detectar informações pessoais. O que significa isso? Essa opção vai fazer com prive informações específicas, como, por exemplo, e-mail, número. Então, se você ativar isso aqui, pode ser que em determinada ação que você esteja construindo, você não quer que passe dados sensíveis na mensagem que ela mandou. Tem um número de cartão de crédito, não vai para o nó seguinte, porque tem uma informação de cartão de crédito, por exemplo. Se a gente ativar essa opção, ele vai bloquear essas informações pessoais para ficar de acordo com a privacidade ali, a conformidade do que você está construindo. E aí você consegue fazer a configuração aqui, ó. Você aciona ele e você clica nessa opçãozinha aqui de configuração, vai aparecer tudo que você quer barrar. E aí ele não vai passar para o nó seguinte, porque é um dado sensível. A parte aqui de moderação, ele vai barrar conteúdos sensíveis, ou seja, a parte de algo que viole as diretrizes, temas inadequados, né? A parte aquela coisa de ódio, de violência, de tudo que você não quer, né? Você consegue também ativar aqui e selecionar o que é o conteúdo sexual, enfim, tudo isso a gente consegue selecionar para que não passe também, para que seja barrado. Aí o fluxo morre aqui. E aí, quando a gente seleciona alguma dessas opções, ó, já aparece aqui passar e falhar. Ele vai seguir um ou outro. Se tiver essa opção que a gente marcou, ele vai falhar. E aqui você tem que criar um caminho para essa falha. Qual é o caminho que a gente vai criar para essa falha? É um end, porque acabou ali, eu não quero que continue caso tenha alguma dessas opções. A outra opção que a gente tem aqui é esse jailbreak, que é prompt injection, ou seja, quando alguém tenta manipular a sua IA, pedir o prompt da sua IA, tentar hackear a sua IA, né, tentar colocar alguma técnica ali de engenharia de prompt ou de inject para poder analisar o teu prompt, a construção do teu agente. Isso aqui é muito bom, porque você sabe que, pelo menos você tem que saber, né? Quando você está construindo um agente IA, você precisa ter cuidado de colocar essas instruções para barrar esse tipo de situação. E aqui já tem nativo da própria OpenAI, né? Você selecionando ele, ó, a gente consegue configurar aqui e dizer qual é o modelo que vai ficar responsável por isso. Então aqui já começa a gastar, né? Fica de olho em relação a isso. Você vai escolher qual é o modelo que vai ficar responsável por analisar isso e ver se é uma tentativa de prompt inject, né, de tentar hackear o seu prompt ou não. E aqui você tem que selecionar a quantidade de confiabilidade dessa ferramenta. Aqui o recomendado é que você deixe 70, né, para que ele não fique nem muito deixando passar qualquer coisa e também alto demais ele vai, tudo ele vai achar que é uma tentativa de hacking ali, né? Então isso aqui já tem nativo, né, dentro da construção. A parte de alucinação, que você já sabe o que é, quando a viagem na maionese, ela sai, ela começa a criar coisas que não existem, e aí quem constrói agente A sabe o quão isso pode acontecer. Com a engenharia de prompt adequada, a gente consegue evitar esse tipo de coisa. E aqui já tem essa opção nativa, né? Você só simplesmente faz essa configuração aqui dentro dessa opção e pronto, ele já faz esse trabalho sujo para você. E aí, do mesmo jeito, você pode escolher qual é o nível de confiabilidade de utilizar essa ferramenta, e aí eu sempre recomendo que você deixe 70, que é o valor que eles deixaram aqui por padrão. E aqui caso você tenha algum documento que ele vá lá voltar, retornar esse documento para ver se tem ou não aquela informação dentro da documentação dele. Então aqui é bom quando você utiliza o Vector Store, que é aquela busca dentro de um arquivo que a gente falou anteriormente aqui nessa opção das tools, tá? E aqui a gente pode ativar caso ele dê algum erro, continua para alguma outra coisa, né? Aqui a gente consegue também ter esse controle contra erros, falhas que podem vir a acontecer. Então, o que eu vou deixar ativo aqui? Eu vou deixar ativo só essa parte aqui do Prompt Inject, para a gente poder já ter essa segurança do nosso agente. Então, todo agente tem que ter isso aqui. Precisa ter um controle de segurança do prompt. Então, já vou deixar isso aqui ativo. E caso ele perceba que existe alguém tentando burlar o sistema, ele vai acabar com a automação aqui, ó. Pronto. Mas a gente poderia tomar outro caminho, como avisar um humano, né? Várias possibilidades aqui que a gente tem para isso. Pronto. O próximo nó que a gente vai escolher aqui é o nó do nosso agente.
Então, aqui começa a brincadeira, né? Aqui a gente vai começar a construir o agente. E aí, lembra que eu te falei que eu quero construir um agente que é um multi-agente? Então, ele vai ter várias funções específicas e diferentes dentro do mesmo workflow. Para que isso seja possível, a gente vai precisar de um agente de classificação de conversa, que é justamente para esse agente dizer assim, ó, essa pessoa está falando desse assunto, então ela tem que ir para esse caminho. Ou não, essa pessoa está falando do outro assunto, então tem que ir para um caminho diferente, entendeu? Então, aqui a gente vai fazer a construção desse agente inicial, que é o agente que classifica conversas. Então, já vou escrever aqui, ó. Vou botar só agente classificador, tá? Gente, que interface bonitinha, né? Muito simples de utilizar. Aqui entra a parte da instrução, ou seja, aqui você vai colocar o prompt da sua IA, exatamente como a gente já está acostumado lá dentro dos outros construtores de agente. E aqui o legal é que a gente também consegue colocar variáveis. Então, se eu quiser colocar uma variável específica, eu consigo, né? Caso eu tenha algum outro nó aqui que gere-se uma variável ou input daquela variável, eu consigo adicionar ela aqui também dentro do meu prompt. Então, ele consegue ser variável também. Ele não é fixo, eu posso construir ele. E ainda tem a opção do lapisinho aqui, da gente pedir para a IA criar o prompt do próprio agente. Então, gente, mais fácil que isso aqui, mais mastigado, não existe, tá? Que você consegue pedir para ela criar um prompt para você. Só que eu vou criar eu mesma aqui, que é um promptzinho normal que eu já tenho. Aqui a gente consegue estender o prompt e conseguir ler ele todinho. Aqui, basicamente, eu estou dizendo assim, classifica a intenção do usuário em 2 possíveis assuntos. E aí eu vou construir um agente que ele é especialista em IA e especialista em desenvolvimento pessoal, que é um assunto que eu gosto. Então, ele vai ser multi-especialista. A função desse agente é só identificar qual é o assunto que a pessoa está falando para encaminhar para o próximo. E aí eu preciso que o retorno dele deva ser um JSON. Por que ele precisa ser um JSON? E aí eu já vou te explicar isso aqui abaixo, ó. Aqui eu preciso colocar se eu quero incluir o histórico, ou seja, a minha IA já pode ter a memória aqui dentro, gente. Isso é incrível. Eu já vou deixar acionado aqui para que ela consiga ter acesso ao contexto do que está sendo conversado ali, para que ela não alucine, né? Viaje na maionese. Aqui eu escolho qual é o modelo. E aí lembra que eu te falei que a gente está testando? Para essa função, eu vou deixar o mais baratinho, antigo que só, esse aqui, 4O Mini, que ele é o mais barato de todos, né? Só para a gente poder classificar algo. Então, não precisa ser um modelo muito complexo também. E aqui nessa opção de tools, a gente consegue selecionar as ferramentas que esse agente vai ter acesso. E aí, abre aqui esse menuzinho de opções também. E aí, eu já vou me afastar aqui para que você consiga ver, ó. Já aparece aqui a opção do Chat Kit, que a gente vai falar daqui a pouco, que é como a gente consegue colocar esse agente em outro lugar, seja num site, no WhatsApp, qualquer lugar que você queira colocar ele. Tem a parte dessas ferramentas aqui, que são o quê? O MCP Server. Então, vou clicar aqui nele e aí já vai aparecer isso aqui de opções. Gente, olha só a quantidade de coisas que a gente já tem nativo de opção de conectar, de fazer integração nativa. Quando a gente clica aqui, ele só pede o nome e o Access Token, que você consegue até ter um tutorial aqui já, ó, de como é que você gera esse Access Token. Você gera lá o seu Access Token na sua conta e aí eu já vou te dar uma ideia de possibilidade de você construir, por exemplo, um agente que vai enviar um e-mail específico para você quando chegar um lead novo, ou você agendar uma reunião através aqui do MCP do Google Calendar, um tipo de coisa que já tem nativo, ou você salvar algo dentro de no seu Drive, no Google Drive. E aqui, ó, tem conexão nativa com o Shopify, caso você tenha uma loja, meios de pagamento, PayPal aqui vários. O Zapier, que é uma ferramenta parecida com o Make, onde tem vários outros apps lá dentro. E aqui você consegue adicionar outro que não esteja aqui dentro. Por exemplo, como eu falei no início do vídeo, o NHN. Você consegue simplesmente fazer uma conexão aqui com o NHN e colocar o NHN e pegar as credenciais que tem lá no seu NHN, por exemplo. Já é uma possibilidade a mais também. Você entende o poder que tem essa ferramenta de MCP e o quão isso expande os nossos horizontes, né? O quão isso traz mais e mais possibilidades de construção aqui para nós. Essa parte aqui do MCP é demais, tá? Mas esse agente ele não precisa ter nada disso, porque ele só vai classificar uma mensagem. E aqui a gente tem, o que mais que a gente tem? A possibilidade de procurar um arquivo, de buscar na internet alguma informação, e aí já deixando um spoiler que eu vou fazer, o nosso agente de IA, ele acessar a internet para ele trazer as novidades. Então, é a ideia que eu estou pensando aqui, construir esse agente de IA que vai acessar a internet, vai trazer os temas mais relevantes para mim e ele vai precisar acessar a internet para fazer isso. E o agente de desenvolvimento, eu vou subir um documento aqui nele, que ele vai ser especialista. Eu já estou te dando um spoiler que a gente vai utilizar essas funções aqui também, tá? Essa opção, a gente vai rodar
um código. Então, aqui você sobe algum arquivo e aí o nosso agente ele vai conseguir rodar aquele código de acordo com a opção que chegou no input dele, vai trazer uma resposta. Genial, né? E a parte de function, que parece muito com o Node de code lá do N8N. Aqui ele vai rodar um código específico. Então, aqui você consegue criar qualquer coisa, né? Pegar uma variável de algum node que chegou anterior, rodar um código que vai fazer com que traga outra variável ali. Gente, as possibilidades são absurdas aqui. Isso aqui explodiu a minha cabeça, tá? Porque ele pegou funcionalidades muito importantes do N8N e trouxe para cá e compactou. Isso que é massa. Por isso que é viável a gente utilizar. É isso. De tools são essas que aparecem aqui dentro do nosso agente, né? Já para mim, tá bem completo mesmo em relação à quantidade de ferramentas. Claro que no N8N tem mais, tem 1000 vezes mais coisas, mas aqui para um agente conversacional já é muito maravilhoso. Aqui no Output, eu pedi para ele trazer em JSON. Então, eu vou selecionar a opção de JSON aqui, porque eu quero trazer variáveis para me poder usar outro node depois. Então, por isso que eu estou selecionando o JSON aqui. E aí, você tem a opção também de construir um widget, que aí eu vou já te mostrar também o uso dele. Já a gente vai ver o uso dele, tá? Mas calma aí que eu vou já te mostrar. Vou selecionar o JSON aqui e aqui a gente consegue abrir as outras opções e selecionar, por exemplo, a temperatura do nosso agente, né? Colocar para ele ser responsivo, para ele... Enfim, aqui você consegue fazer outras opções também, continuar mesmo que tenha um erro, várias outras opções aqui. Pedir para ele trazer a resposta em JSON, então preciso ajustar isso. Como é que a gente faz, né? E aí eu quis trazer essas opções para você entender as possibilidades, não que você precise fazer exatamente como está aqui, tá? Aqui eu posso construir como é a estrutura de formato JSON que a gente pode trazer como output. Gente, muito parecido com a função que a gente já tem lá no N8N, onde o output dele precisa ter um formato específico, por exemplo, de variáveis, que é o que eu vou fazer aqui agora. É igual lá dentro do N8N, a gente consegue fazer a mesma coisa. O que eu quero trazer aqui? Eu pedi para ele trazer 2 possíveis assuntos, um e outro. Então, vou adicionar aqui uma variável chamada de assunto, que ela vai ser nessa opção aqui, que é uma coisa ou outra. Então, aqui eu consigo dizer para ele, ó, você é uma das duas coisas que você vai colocar aqui dentro dessa variável, entendeu? E aí eu vou dar a opção, hoje ele trazem uma IA, e aí quando eu dou espaço, já salva aí essa variável. Ou desenvolvimento, underline, aqui você tem que colocar underline porque o espaço já cria uma nova. Vou colocar junto, né? E aí eu vou dar enter, já criou essa variável. Aqui eu posso colocar uma descrição do que é, propriedade que eu estou criando. E aí eu vou escrever isso aqui, que é basicamente a intenção do usuário sobre qual assunto que ele está buscando falar. Você pode dar essa orientação aqui para ele saber o que ele vai colocar como opção. Aqui eu estou dizendo, ó, você tem que colocar ou a IA ou a desenvolvimento pessoal. E aí, se você não souber nada disso, você pode simplesmente pedir para ele criar para você. Olha, não sei criar JSON, cria aí esse JSON onde ele precisa colocar uma ou outra informação dentro de uma seguinte variável que vai se chamar assunto, e aí ele vai criar para você esse JSON. Aqui nessa opção avançada você consegue ver como é que ficou criado o JSON. Se você souber, já pode utilizar direto aqui e fazer as alterações dentro. E aí você dá o OK e ele já vai vir para cá, ó. Vamos ver esse aqui funcionando, só para a gente já entender como é que funcionou. Te falei, você precisa ter a verificação para que abra para você, tá? Não esquece de fazer a verificação para abrir essa tela direitinho para ti. Então, quando eu abro aqui, eu vou mandar um oi. Não, vou botar logo o que eu quero de fato. Olha só, vou dar Enter, e aí aqui tá passando, ó, por cada node, tá vendo? E olha só, aqui a gente consegue ver tudo que aconteceu, ou seja, todo o log, o histórico de cada passo que tá percorrendo dentro do meu workflow. Mas não se preocupe que quando você tiver com isso aqui em produção, por exemplo, no WhatsApp ou dentro de um site, não vai aparecer esse histórico aqui para você, tá? Aqui é porque a gente está no perfil de desenvolvedor e aí aparece isso aqui para a gente poder ter o controle. Veja só, passou aqui pela opção de segurança, não é uma tentativa de prompt inject, então passa, e aí ele já classificou o assunto como desenvolvimento pessoal, que eu perguntei uma coisa sobre produtividade. Agora, se eu quiser colocar assim, olha só, aí ó, passou e o assunto agora foi IA. Então, esse agente classificador já está ok. Vamos continuar aqui na nossa construção. Vou fechar aqui. E agora a gente vai colocar um node. Posso também só arrastar, tá, gente? Ó, eu arrastando e soltando ele também vem para cá. A gente vai colocar um node de if/else, que é o conhecido lá no N8N como switch. Por quê? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar uma opção anterior, alguma variável que chegou anterior, e vou colocar alguma condicional, o que vai acontecer para ele ir para determinado caminho. Tá vendo que tem 2 caminhos aqui, ó. Vou colocar aqui especialista, só o nome, tá? Para aparecer aqui, ó.
Aí eu vou adicionar outro. Pronto, coloquei essas duas opções. E aqui, o que está acontecendo? Eu vou ter uma opção, caso seja especialista IA ou desenvolvimento pessoal. Então, eu tenho duas opções. Você viu lá no nosso teste que foi gerado duas diferentes, né? Então, como é que a gente faz para pegar a opção anterior? Eu venho aqui, ó, e aqui tem uma hierarquia do JSON que foi gerado no Node anterior, no Node do agente classificador. Tem uma hierarquia aqui. E eu quero saber essa variável específica, que é o assunto. Aí, quando eu clico nela, ó, pronto, cliquei nela, já é preenchido aqui, ó. O input que veio da variável de assunto que foi gerado no node anterior que a gente viu. Ele precisa ser igual, e aqui se você quiser entender essa parte aqui das opções de lógica, né, você clica aqui, ó, que ele vai te explicar como você vai entender e customizar a sua. Mas eu já sei que a minha é igual. Então, se for igual a e A, vai para um caminho. E agora, no outro, eu vou botar se for igual a... E aí, lembra que tava... Você só pega aqui, ó. Posso clicar aqui e vou copiar exatamente como é que vai chegar. Copia, volta aqui e cola igual está. Uma coisa, precisa estar em aspas, tá? Precisa estar entre aspas para funcionar, ó. Veja que vai ficar de outra cor. Ficou roxinho, precisa estar entre aspas, senão não vai funcionar, tá bom? Porque aqui a gente está colocando como se fosse mesmo uma expressão. Agora sim, pronto, a gente conseguiu criar aqui os caminhos que eles podem seguir. Agora a gente vai criar o nosso especialista em IA. Então, vou vir aqui, ó, posso arrastar e selecionar qual é o nó que eu quero agora, é um nó de agente. Pronto. E aí, aqui dentro, vou abrir aqui, expandir, eu vou colocar essa instrução, que é o quê? Você é um agente especialista em IA, você é focado em notícias, tendências, e aí você vai ter que consultar a internet, que é, aí você bota direitinho o nome da tool, né, para fornecer as informações mais atuais e relevantes. Então, ele tem que usar a internet para isso. Gente, só você colocar isso e acionar essa tool aqui. Só isso. E a gente já vai acessar a internet para você. Aí aqui a gente poderia adicionar alguma variável, né? Enfim, aqui você sabe que você consegue colocar variáveis também. Vou deixar o chat histórico, a memória dele ok. Vou selecionar o modelo. E aí eu te falei, eu estou usando um modelinho aqui, vou usar o 4.1, porque está gastando, né? E aqui eu vou selecionar a tool de web pesquisa, entendeu? Quando a gente abre essa opção, veja aqui o que aparece. Eu posso selecionar qual é o país que eu vou pesquisar, a região exata, a cidade exata, o horário exato e o tamanho do contexto, né? Se é algo grande, você vai pesquisar muito, se ele vai pesquisar numa parte menor. Vou deixar no médio aqui o padrão. E não vou selecionar o tipo de país, mas, por exemplo, se eu estivesse falando de algo específico do Brasil, da minha região, algo político, por exemplo, de eleições, sei lá, aqui ele acessaria só o nosso país. E aí, a gente adiciona aqui, ó. Pronto. Agora ele já está com essa opção de acessar a internet ativo. Você entende como é simples isso daqui? E aí, agora a resposta eu quero que seja em formato de texto, mas eu poderia selecionar qualquer outra coisa. Vou deixar em texto aqui, para a gente ver também essa opção de output. A gente viu anterior em JSON, agora a gente vai ver em texto. Agora, eu vou já criar o meu agente especialista em desenvolvimento pessoal, para a gente já ver. Antes disso, vamos botar um node aqui de end, tá? Depois dele, eu vou arrastar e soltar aqui, ó, e vou colar um ao outro. Pronto. Quando eu coloco esse node de end, ele fica aguardando o próximo input. Vamos criar agora o agente especialista em desenvolvimento pessoal. Então, colo aqui, ó. Vou escrever aqui. Pronto, escrevi. Aí já veio para cá, né? Agora eu posso editar o prompt. Vou abrir aqui e vou colar o prompt. Pronto. Agora, eu vou usar outra funcionalidade muito massa aqui, que é a funcionalidade, a tool de Vector Store, que a gente vai subir um documento. Eu criei um documento aqui, um PDF, vou já te mostrar. Você vai ver que ele vai subir esse arquivo aqui dentro. E a resposta dele vai ter que ser em formato de widget, que é para eu te mostrar como é essa funcionalidade também. Então, vou dar um save aqui. E aqui a gente vai escolher, vou manter o histórico, vou deixar o modelo baratinho, de 4.1 mini, vou colocar uma tool de pesquisar um documento. Então, vou selecionar ela aqui, ó. E aqui eu consigo selecionar algum arquivo que eu já tenha feito, subido antes, né? Quando eu seleciono aqui, ele já vai pedir o ID da minha Vector ID. E aí já vai abrir a opção dos arquivos que eu tenho aqui. Só que eu quero subir um arquivo novo. Então, você volta aqui, ó, back. Vou subir do zero novamente para você ver como é que você vai adicionar, caso você não tenha ainda essa opção aí dentro do teu OpenAI. Vou fazer o upload, ele já vai abrir a tela para eu adicionar qual é o documento, gente. Vou selecionar aqui um documento. Ó, selecionei e ele já veio para cá.
Vendo que ele já veio para cá? Então, voltei aqui. E é um documento simplesinho, tá? Pedi para a própria IA criar, ó, para você ver. Só os assuntos sobre desenvolvimento pessoal. Subi esse arquivo e aí eu seleciono. Aqui eu voltei, né? Então, vou selecionar aqui um arquivo que já tem lá para eu pegar o ID. Então, eu preciso pegar qual é o ID, ó. Esse ID aqui. Então, eu vou copiar ele e vou colar aqui. Pronto, ele já vai ver que eu selecionei. Aí eu seleciono e aqui ele já está dentro da minha tool. É esse documento que ele vai acessar. E aqui o legal é que ele vai vetorizar esse documento. Ele não vai colocar assim para ir acessar, tá? Ele vai vetorizar ele e vai fazer a busca por similaridade. Então, ele vai fazer o que faz mais sentido desse documento que tem a ver com o que essa pessoa está buscando. Aí ele vai, compacta essa informação e traz para a gente. Você vai já ver aqui no preview, quando a gente for testar. Qual é o formato de output? É widget. Que aí eu vou abrir aqui, vou selecionar essa opção, ó, já vai abrir esse outro botão pra gente. Então, vou clicar aqui e aqui eu consigo subir um widget ou criar um. Então, vou botar em criar pra gente ver como é. E aí já vai abrir essa tela aqui, ó, de você criar um widget, que é justamente aqui na galeria, eu vou te mostrar essas interfacezinhas que a gente consegue fazer. Então, de repente, você criou aí um agente que vai acessar a tua agenda. E aí você pede para o output dele ser nesse formato aqui, ó, de data e mostrando o que exatamente é naquele compromisso. Gente, isso aqui é muito massa, né? Ou, por exemplo, você pede para ele acessar o seu e-mail e aí você diz para o output dele ser nesse formato aqui, de e-mail, né? De tipo como se fosse um e-mailzinho ou a previsão do tempo, enfim, tem várias opções. E aqui a dica é, você pode criar aqui um seu, ou você pode simplesmente pedir, aqui tem a galeria de olha que massa, gente, muita coisa massa aqui para você construir. Você pode copiar os códigos aqui e ir montando, ou criar direto aqui, né, que é o que a gente vai fazer, eu vou criar direto aqui. E aí, para construir o nosso widget, eu vou colocar esse prompt aqui, ó. Crie um prompt em português e tal, design minimalista, coloque ícones, vamos ver como é que ele vai criar, tá? Ele vai gerar esse código pra gente, que é um código, você vai ver aqui. Olha só, ele criou aqui um código, né, para nós. E, gente, que legal, né? Que bonitinho que ficou, bem minimalista, do jeito que eu pedi. Aqui a gente consegue ter o tema branco e o tema escuro, né? E ele gera esse código aqui para nós. E aí, para você fazer o download, você só faz o download aqui, ele já começa a baixar o widget. E aqui eu gerei outro, olha só como é. Ficou meio feio, né? Mas aqui tinha até a opção de marcar as opções. Aí o tema branco e o tema escuro. Aí como é que você faz para subir, né? Você volta aqui no seu agente e aí você faz o upload desse arquivo que você acabou de baixar. Entendeu? Então, vou subir ele aqui, ó. Já aparece aqui para mim o código direitinho. E aí é só você fechar. Aparece o código e a prévia. Aí você fecha. E agora o formato que ele vai responder a gente é com esse widget. Eu posso ligar aqui, vou ligar no end, né, para finalizar. E aí eu vou colocar um end aqui nesse. Pronto. E vou fazer a prévia. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver aqui como é que ele vai se comportar. Vou falar sobre desenvolvimento. Olha lá. Vamos ver, ó. Aí já começou aqui no Start, já passou, já está no especialista em desenvolvimento pessoal, ele já buscou nos artigos e já trouxe a interface para mim, olha só. Trouxe aqui a resposta nesse formatinho de interface. Ficou meio estranho, né? Mas eu vou tentar subir o outro para a gente depois ver como é que tá. Mas ele cumpriu. Veja só, eu mandei e aqui tá, aparece os logs, mas pode ficar tranquilo que isso não vai aparecer, colocando em produção, como eu falei. Mas ele trouxe a resposta certinha de acordo com o que ele encontrou dentro do documento, ó. Veja que ele foi buscar e ele trouxe a informação que mais se parecia. Trouxe a resposta para mim. Muito bom, né? E aí aparece o bloquinho de end e foi o output final. Agora vou perguntar aqui as últimas novidades do modelo do Não Banana, que é o modelo de IA do Google. Vamos ver se ele vai conseguir me responder. Já recebeu, já classificou aqui o meu prompt. O agente classificador já conseguiu concluir, já está fazendo as buscas, ó. E aqui ele trouxe as novidades. E ele traz também onde foi que ele acessou essa informação. Olha só, muito bom. Agora vamos fazer o teste de tentar hackear o prompt. Olha só, fui bem óbvio aqui para ver se ele vai conseguir. Ó, pronto. Já conseguiu ver aqui que alguém estava fazendo um prompt inject. Ele não foi para os agentes. Ele parou aqui mesmo e deu tchau para mim. Para você ver aqui como é que funciona esse agente. Eu vou mudar rapidinho aqui, aí a gente fecha aqui, ó.
E eu vou mudar essa interface aqui que o especialista em desenvolvimento pessoal. Aí aqui eu consigo editar também, ó. Quando a gente clica em editar, ele edita. Eu vou subir outro arquivo, então é só eu vou selecionar esse e agora eu vou selecionar. Eu não consigo excluir. Eu tenho que fazer novamente, né? Então eu vou fazer rapidinho aqui, ó. É só você clicar aqui de novo. Eu vou copiar as mesmas informações aqui para esse de baixo. Vou botar um modelo mais baratinho e ele vai acessar o mesmo arquivo que eu já tinha colocado, que é esse aqui. Copia o ID, cola. Gente, aí quando você vai construindo, você vai se acostumando. E é muito simples, assim. Eu achei muito simples de utilizar, né? É mais uma possibilidade de você, ó, já excluí aqui, de você construir agentes. Mais uma. Vou excluir esse. Vou colocar direto para o End. E aqui eu vou selecionar qual é o formato. Vou colocar aquele outro que eu tinha feito. Mostrei para vocês, ó. É meio feio, mas vamos ver como é que ele vai trazer a resposta. Agora a prévia. Botei assim, vamos ver. Olha só. Vamos ver o que ele vai gerar. Ele está acessando o documento que eu coloquei. E agora sim, ele trouxe naquela outra interface, ó. E aí eu posso colocar os cheques. Fica bem interativo, né? Eu posso ir selecionando as coisas que eu já fiz aqui. E agora você deve estar se perguntando como é que a gente vai fazer para subir isso aqui em algum lugar, né? Como é que a gente vai fazer, colocar isso aqui em produção de fato, para colocar em alguma plataforma externa sua? Eu vou fechar aqui a prévia, você vê que aqui tem publicar, olha só. Quando a gente aperta em publicar, você escolhe o nome, você aperta em publicar, pronto, está publicado. E aí tem essa opção aqui de code. Quando a gente seleciona essa opção, veja que aparece todos esses IDs aqui. Esses IDs é justamente as informações que o Agent Builder oferece para você colocar e implementar esse agente que você construiu em plataformas externas, que é através do ChatKit. Só que a parte de colocar isso em produção ainda está um pouco complexa, tá? Ainda precisa de programação, precisa de um desenvolvedor mesmo para você colocar isso aqui no ar dentro do seu site. Quando a gente vem aqui, ó, aparece o código. Então, o que a gente faz com esse código? A gente coloca, embebeda ele, incorpora ele no site. Aí você vai mudar o quê? A sua API key, você vai colocar aqui e você vai colocar em outro ponto também. Ele gera um código ou em TypeScript ou em Python para você fazer o embebedamento dele dentro de qualquer plataforma externa, com esse ID do workflow e a sua chave API da OpenAI. Entendeu? É assim que a gente faz a conexão. E aí eu vou te mostrar, quando a gente abre aqui a parte do widget e aparece essa opção aqui do ChatKit, ó. Nessa opção aqui do Playground, do ChatKit, vou deixar também a URL aí para vocês, a gente consegue fazer toda a manipulação desse código que foi gerado aqui. Tá vendo esse código? A gente consegue também colocar uma cor preta nele, né? Aqui mudar a parte, tudo, tá? A cor que você quer das letras, ó, aqui o ícone, a cor do ícone, consegue mudar tudo isso através dessas opções aqui do menu da lateral esquerda, né? Consegue mudar tudo. E aí você consegue gerar esse código para colocar no seu site. Porém, precisa ter que saber lidar ainda com essa parte de código. E aí, eu acredito, né, que como está no início, nós não temos ainda muitas possibilidades dessa parte de integração. Você precisa saber mais sobre o desenvolvimento para você conseguir colocar isso no ar. Pelo menos saber um pouco dessa questão, dessa linguagem que eles estão disponibilizando, né, para você fazer um embebedamento em outras plataformas, como, por exemplo, o WhatsApp. Para você colocar isso aqui no WhatsApp, você simplesmente vai pegar esse código que é gerado e colocar uma API de WhatsApp que seja aberta, né, que seja gratuita. Inclusive, eu já até consegui fazer essa manipulação, mas eu precisei utilizar muito de código para conseguir fazer essa integração. E não é algo muito fácil de se fazer, principalmente para a nossa comunidade de low code, né, que a gente não quer trabalhar com código. Então, eu acredito que logo em breve a OpenAI, né, e outras ferramentas vão trazer essa integração mais simplificada, né, do jeito que a gente está vendo aqui só com botões mesmo. E daí vai ser muito mais simples, por exemplo, a gente colocar a API da Evolution, que é uma API de WhatsApp gratuita para rodar esse agente, ou simplesmente de colocar ele de forma bem nativa mesmo dentro de um site no WordPress ou num site que você constrói lá dentro do Lovable. São muitas possibilidades, né? Eu acredito que em breve a OpenAI vai abrir mais, vai ter mais essa parte de integração simplificada, né? Hoje ele já tem, só que ainda precisa usar muito de código
código para você conseguir fazer essa integração. Mas eu acredito que em breve eles vão trazer uma solução aí mais low code, mais no code mesmo, que vai simplificar a nossa vida. E agora que você viu aí como é que a gente construiu esse agente IA de maneira bem simplificada, eu quero saber a tua opinião. O que você achou desse Canvas aqui, desse Agent Builder da OpenAI? Conta aqui a tua opinião para mim, que eu quero saber se você gostou, se você achou interessante. Minha opinião sincera, eu achei muito útil quando a gente está falando de construção de agente IA de forma simplificada, né? Porque no N8N a gente tem muitas possibilidades. E aqui não, como eu te falei, ele é mais focado, centralizado nessa parte conversacional. Nada que a gente não consiga fazer também no N8N, né? E aí a possibilidade de também conectar o N8N aqui através do protocolo MCP que eu mostrei para vocês também abre mais ainda o leque. Só que eu quero que eles tragam logo alguma maneira de integrar isso de forma mais simplificada com aplicativos no code, né? Por exemplo, para a gente começar a trabalhar com esse agente aqui dentro do WhatsApp. Já existe, como eu te falei, mas ainda é muito complexo quando a gente está falando de vibe code, né? Quando a gente está falando de construção de automação sem código, que é o que eu prezo aqui dentro do canal. Mas eu gostei muito, é uma revolução, né? Mais uma possibilidade de criação de agente IA, que a gente vai ter aí na cartela. E, sinceramente, eu adoro. Eu adoro essas grandes empresas trabalhando uma para ser melhor do que a outra, e a gente vai evoluindo em tecnologia de IA. E poder acompanhar a evolução a cada dia da IA, gente, isso é muito massa. Então, se você também quer acompanhar, quer ficar por dentro de tudo que vai ser lançado aí nesse mercado, não esquece de já se inscrever aqui para você ficar por dentro, porque eu sempre vou trazer vídeo das ferramentas, eu sempre vou estar trazendo material gratuito também, que esteja por dentro de todas as atualizações desse mercado. E agora eu vou deixar outro vídeo aqui para você acessar, que eu tenho certeza que tu vai gostar muito. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Mm-hmm.